um negocinho que está totalmente inerente da resina composta. Até a professora Lídia já falou alguma coisa aí. Resina composta, o que acontece? Quando você pega, ela é uma resina e ela, quando você põe para ativá-la, seja ela de forma química, né, como o Adaptic lá, quando a gente misturava as duas pastazinhas e tinha que misturar a pasta e esperar lá os 3 minutos para ela polimerizar, a resina composta ela sofre uma contração, ela polimeriza. O que é polimeriza? Cada monômero, lembra que os monômeros, a massa da resina é um monômero e vão ter as cargas lá, as pedrinhas lá dentro. Esse monômero, esse plástico, tá? Ele contrai, ele vai formar polímeros, ou seja, vai pegar um monte de bolinha, os monômeros, e esses monômeros, quando você mistura um catalisador ou você aplica um meio físico, que seria a luzinha, né? A luz, né? Aquela luz azul, o que acontece? Eles polimerizam, eles vão se juntar, monômeros se juntam e formam polímeros. E nesse processo de polimerização, não vamos falar endurecimento que é feio, tá? Porque endurecer vai endurecer, tá? Mas nem sempre um material que endurece, ele polimeriza adequado. Não guardem isso, tá? Então o material ele vai polimerizar e ele vai o que? Ele vai diminuir de tamanho, ele vai contrair, que foi o que a professora Lídia falou. As primeiras resinas elas contraíam bastante, tá? Então, olha, elas se juntam, contraem, né? E elas contraem de forma para o centro da massa, né? Esse é um dos motivos que a gente fala que preparo para resinas compostas, quando vai fazer adequação cavitária, elas não têm ângulos vivos, tá? Tem que ser arredondado, até para tentar minimizar ou respeitar, digamos assim, essa polimerização de forma centrípeta, tá? Então, as resinas compostas, elas sofrem contração de polimerização, porque na hora que ela polimeriza, na hora que você coloca um catalisador, um agente catalisador ou um agente físico para promover essa polimerização da resina, esses monômeros se juntam e formam polímeros, havendo uma contração de polimerização. Hoje, as resinas mais atuais têm uma contração menor, né? São menores as contrações. Antigamente, as contrações eram bem maiores. Esse é um fator que tem melhorado, foi sempre e é ainda hoje uma grande preocupação dentro dos materiais, que seria a contração. E não é tanto o volume, tá? Não é nem questão de... Hoje, uma resina, eu não sei te falar o número exatamente, mas talvez contraia hoje na ordem de 1 a 1 e pouco por cento. Algumas resinas talvez menos do que isso. Mas para vocês terem uma ideia, a resina acrílica, aquela resina que usa para fazer provisório, para fazer dentadura, digamos assim, né? Aquela acrílica, ela contrai, se eu não me engano, na ordem de 7 a 8%. Talvez a Maria Ângela até tenha esse número maior, né? A contração da resina composta, ela é bastante menor hoje, tá? Mas de qualquer forma ela é um problema ainda. Não é nem tanto pela contração em si, né? Não é tanto pela contração em si, essa contração a gente procura controlar. Mas é que quando essa contração ela ocorre, o que acontece? Você está colando essa resina na estrutura do dente. E quando você cola na estrutura do dente e ela contrai, o que acontece? Ela puxa essa estrutura do dente. Aí ela induz tensão na estrutura do dente, ou se ela for muito violenta ou muito rápida, ou às vezes a adesão não for tão boa, ela pode romper essa adesão e deixa um gap, deixa uma fenda, que leva a comprometimento na ordem de infiltração, na ordem de sensibilidade. Tá? Essa contração, quando ela é muito violenta, tem estudos mostrando que ela consegue, para vocês terem uma ideia, fazer deflexão em cúspide de pré-molar, ou seja, imagine uma MOD, né, que quando há uma contração muito violenta, a cúspide chega a ser uma deflexão, ela é puxada para o centro, e isso leva a trincas de esmalte, tá? Então, é uma coisinha, é um detalhezinho que parece pequeno, mas é muito importante na hora que nós estamos trabalhando com esse material, tá?
E é algo que a gente tem que levar em consideração constantemente quando a gente está trabalhando. E mais ainda hoje, quando a gente vai usar, eu costumo falar assim. Lembra que eu falei que quando você pega uma resina que a gente ficava segurando a matriz lá durante 3 minutos, né? E a gente tinha essa paciência, né? Quando você hoje aplica uma luz, você aplica uma luz sobre uma resina composta durante 20 segundos, 30 segundos, 10 segundos, dependendo da técnica que você vai usar, e muitas das vezes a gente despreza esses 20 segundos por pressa. Já pus uma cabia, botei 20, demora muito, né? E esse é um passo que a gente, às vezes, por conta de 10 segundos, por conta de 20 segundos, você compromete um trabalho inteiro. Aí eu quero remeter vocês todos àquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes uma resina é de um custo barato, é uma resina barata, de custo de R$20, R$15, sei lá o valor que for. Mas se você pegar, trabalhar muito bem essa resina, fotopolimerizar adequadamente, respeitar todas as propriedades ou as formas de se trabalhar com esse material, você vai conseguir um resultado muito bom. E se você pegar uma resina fantástica, a última que saiu aí do mercado, que custa R$200, e você colocá-la de qualquer jeito na cavidade, jogar uma luz de qualquer jeito sobre ela, você vai ter um resultado péssimo. Tá bom? Então, são detalhes de uma técnica que às vezes a gente despreza, todos nós desprezamos. Não são vocês alunos, são os alunos da especialização, somos nós profissionais que no dia a dia esquecemos. Então, vamos lá. Resina composta, ela sempre polimeriza. Não existe material que quando ele toma presa, tá? Seja ionômero de vidro, seja os óxidos de zinco, etc. Todo material, quando ele toma presa, de forma geral, ele, de alguma forma, ele contrai, tá? Uma preocupação que a gente tem é a forma que ele contrai. Resina composta contrai, sempre contraiu, até que se mude um pouco, já se tentou fazer resina composta para expandir, mas ela, de forma geral, ela contrai, porque os monômeros vão formar polímeros. O que a gente tem que controlar é a forma que ocorre essa contração. Quando você pega uma resina química, vamos dizer assim, ela contrai da mesma forma que as outras. As químicas antigas contraíam até mais, o tamanho, o volume, a contração dela era maior. Mas quando você espera 3 minutos uma resina contrair, ela contrai, digamos assim, lentamente. Ela demora, né? Demora 3 minutos para formar aqueles monômeros, formarem polímeros. Ela vai ocorrendo lentamente. Quando a gente pega uma resina fotoativada, fisicamente ativada, sofre polimerização por luz, pelo LED, por aquela luzinha azul maravilhosa que a gente usa no consultório, quando você aplica ali 10 segundinhos de luz sobre ela, o que acontece? Essa polimerização ela é imediata. Quando eu digo imediata, que não é que se polimerize 100%. 50% a 60% dos monômeros se convertem em polímeros, de uma forma abrupta, rápida, em 10 segundos. Tá? Então, nas resinas compostas, guardem esse dado, nós temos monômeros livres. Tá? Ninguém fala sobre isso, mas isso é um problema que um dia alguém vai dizer, já se discute, mas né, falam tanto do mercúrio, do amálgama, mas ninguém fala dos monômeros livres das resinas. Mas isso é assunto para outra história. Então, as resinas fotopolimerizadas, as resinas que são fisicamente ativadas, elas sofrem a contração de polimerização, mas é uma forma muito rápida. É na ordem de 10, de 20, de 30 segundos que nós aplicamos sobre ela. E quando acontece essa contração rápida, ela vai ter uma tensão rápida nas paredes. Então, o que a gente fala, a contração existe? Existe. Você pega uma resina A, B, C, D, todas elas vão ter uma contração de 0,9%, 1%, 1,2%, 1,6%, não importa. O problema não é exatamente o volume, é um problema, mas o problema não é o volume, mas é a forma que esse 1%, esse 1,5% ocorre. Quando ele ocorre rapidamente, num momento só, ela gera um negócio chamado estresse de contração. E esse estresse de contração leva à sensibilidade pós-operatória, leva a gap de adesão, leva a trincas de esmalte, leva a deflexão de cúspides, tá? Então, a gente tem que controlar. A contração a gente não controla, ela vai contrair sempre. Aquela resina tem um X% e ela vai contrair aquele volume. O que a gente procura e deve
controlar é a geração de estresse de polimerização. Muito complicado o que eu falei? Vocês entenderam? Todo mundo sabe do que eu falei? Ninguém entendeu absolutamente nada. Deu para entender sim, professor. Tranquilo, gente? Tá? Uhum. Beleza. Tá? Então, olha, a técnica de inserção, isso vai levar o quê? Algum cuidado, aos cuidados que nós temos que ter Tranquilo. na técnica. Beleza, ótimo. Tá no próximo slide agora, a técnica de inserção. Então, veja, é o que eu já falei um pouco. A contração é sempre igual. A contração vai ser 1%, 2%, seja o que for. Agora, a velocidade de contração é importante e o quanto contrai. Então, veja, por que a gente, você já deve ter ouvido isso, já foi falado em aula, com certeza, que a gente usa resina composta, a gente deve levá-la em incrementos. Por quê? Se eu levar a resina composta num único incremento, lá eu vou levar um bloco de resina, pego todinho na espátula, encho uma cavidade, acomodo e polimerizo. Eu vou ter, por exemplo, 1%, 2%, 1,5% num volume grande de resina composta. Então, você imagina, 1% em 100 é 1. Agora, se eu levar uma camadinha pequenininha, levar 10, eu vou ter 1% sobre 10, é diferente. Tá? Então, a gente leva em pequenas camadas para quê? Primeiro, para controlar. Quer dizer, eu prefiro que uma camada pequena ela vai contrair o mesmo, em porcentagem é a mesma coisa, mas em quantidade é menor essa contração. Vai ter menos material que contrair. Eu vou levando outro e outro e outro. Eu vou controlando aí a quantidade de contração. E, ao mesmo tempo, eu também vou controlando aquele estresse que eu acabei de falar. Tá? Então, devido a essa forma de contração e a quantidade de contração, a gente deve se levar a inserção em camadas de uma resina comum, tá? Uma resina convencional de resina composta para quê? Para controlar tanto o volume de contração, ou ter menos contrações em cada camada, em números absolutos, e também diminuir, né, ou tentar controlar essa tensão que se gera nas estruturas adjacentes, tá ok? Isso é uma daquelas causas em que eles falam, pô, eu fiz tudo direitinho, parece que eu fiz tudo certinho, pô, o paciente falando que está com sensibilidade. Pode ser um dos problemas que nós temos, tá? Então, vamos lá. Contração, esse slide que eu passei agora, que está o próximo, não sei onde já chegou, que é um monte de copinho, para ter um exemplo para esclarecer, ou tentar didaticamente mostrar um pouco mais esse problema, como se fossem vários copinhos, quando essa resina ela sofre ou através de um catalisador, se for uma resina química, ou se for uma resina fisicamente ativada, ela vai polimerizar. Esses copinhos todos vão se encaixar e aí dá aquela fenda, aquela diferença entre os monômeros que estão espalhados. Quando eles formam os polímeros, certo? Eles vão levar a uma diminuição de volume daquela massa. Tranquilo? E agora, aqui, esse aí eu não sei se vai conseguir um efeito. Eu peguei aqui uma sequência de slide e dá um efeito bonitinho, mas eu não sei se vai conseguir passar, né, devido talvez a essa diferença de slide que eu passo aqui, talvez vocês vejam aí, né? Então, você vai ter uma resina, ela vai sofrer, aqui no caso, imaginando uma resina composta que sofreu, que recebeu uma energia, recebeu aquela luz como forma de ativar ou de promover o rompimento das ligações dos monômeros, para eles aí sim haver a polimerização dos monômeros, formar-se polímeros. Essa energia ela é dissipada na massa, rompe-se as cadeias entre os monômeros, ficam pontos livres, e esses radicais livres eles se unem passando de um monômero para formar polímeros e diminuindo assim diminuindo assim o volume dessa resina composta. E guardem isso, resina composta, uma boa resina, uma boa polimerização, ela vai polimerizar, vai sofrer uma conversão polimérica na ordem de 50% a 70%, tá? Ou seja, quando você liga todos esses rabichos, todos esses pontos que foram rompidos e se ligaram, vai ter alguns monômeros que ficam livres. É como se fosse como é que chama aquela brincadeira lá das cadeiras, né? Que
vai tirando uma cadeira e o pessoal vai sentando e alguém fica fora, né? A mesma coisa acontece quando você polimeriza uma resina composta, ela tem um grau de conversão, e esse grau de conversão vai ser na ordem de 60%, digamos assim, de 50% a 70%, tá? E nós temos monômeros livres. E esse grau de conversão também não é todo naquele momento. Por isso que quando a gente faz uma restauração, a gente fala, olha, o acabamento final, o polimento final, a gente vai fazer naquela sessão, lógico, mas o ideal, o mais adequado, é a gente, vamos lá, dali a 24 horas, 48 horas, uma semana até, o paciente retornar para você fazer o acabamento final. Porque você jogou a luz, sofreu-se essa polimerização, mas essa polimerização ainda depois ela segue, não na velocidade que ocorreu, tá? Não é que ela continua todo mundo se unindo e formando polímeros, tá? Mas ainda há uma maturação, digamos assim, dessa polimerização. Ela continua, ela persiste, não é só naquele momento. Você aplicou a luz, acabou sua restauração, parari, parará, mas a polimerização ainda tem uma conversão maior ao longo do tempo, tá? Não tão rápida, nem tão intensa, mas ainda, por isso que a gente indica, quando você faz uma restauração, você trabalha com resina composta para restaurações, você fazer um acabamento, um polimento, você vai fazer um acabamento, um polimento, é lógico, naquela sessão que você encerrou, mas o final mesmo a gente indica numa segunda sessão, tá ok? Aqui a gente também vê que, dependendo do tipo de monômeros, tá? Monômeros de alto, de baixo peso molecular também vão alterar ou vão influenciar no grau de polimerização. Aí vem aquelas coisas, resinas de melhor qualidade, resinas de não tão boa qualidade, então isso vai mudar, né? Isso vai interferir também na qualidade do material, o peso molecular daquele monômero, e também não é que a gente possa, como aqui a gente vê nessa figura, não sei se vocês estão conseguindo ver, monômeros de alto peso molecular, eles contraem menos. Então vamos fazer resina tudo com monômeros de alto peso molecular. Não é possível, por conta que monômeros de alto peso molecular, ele não permite algumas características até de manuseio desse material, tá? Então, o que a gente usa mais, o que se usa mais os fabricantes, são uma mistura desses monômeros, né, de alto peso e baixo peso molecular, nessa matriz aí e por isso que eu falei que tem algumas classificações das resinas quanto à sua parte orgânica, tá? Isso aqui é uma parte da química que os fabricantes usam muitas das vezes para esses materiais sofrerem uma melhor polimerização, ter uma melhor qualidade mecânica e comportamento, principalmente de manuseio, né? A gente sente lá que manuseia uma resina, tá? Mas também os monômeros, eles interferem muito na quantidade de polimerização dessa resina. Então, dito tudo isso, o que se indica na literatura, o que se indica clinicamente, e o porquê que a gente faz, que a gente indica em levar as resinas compostas em espessuras de, no máximo, digamos assim, 2 milímetros de espessura, tá? Então, não se indica preencher uma cavidade com grandes quantidades de resina composta. A gente deve levá-las em pequenas quantidades para poder controlar ou procurar controlar o estresse de contração, tá? Ou minimizar o efeito da contração. A contração é inerente ao material. Não é que a gente diminui a contração vai continuar lá, 1%, 1,5%, não importa. Só que a gente levando uma massa menor, a gente vai ter um volume menor, e essa contração, no resultado final dessa restauração, vai ser melhor. O estresse também, aquela quantidade de estresse dessa resina contraindo sobre as estruturas adjacentes também são mais favoráveis, tá ok? Então, 2 milímetros de espessura, a gente consegue uma melhor qualidade, digamos assim, de polimerização, tá? Então, outra coisa que a gente também deve levar em consideração é um negocinho chamado fator C, fator cavitário, fator de contração, o nome que você quer, mas o fator C é em relação à cavidade. Quando a gente vai preencher uma cavidade, a gente tem que fazer com que, além de levá-la em pequenas porções,
a gente deve tentar unir o mínimo de paredes cavitárias. Ou seja, se eu tentar unir, no máximo, procurar unir no máximo 2 paredes. Por quê? Na hora que eu uno 3, se eu encher uma cavidade e preencher com 3 paredes, essa contração de polimerização, ela vai arrastar, ela vai puxar 2, 3, 4 cavidades, paredes, se ela houver. Tá? Então, a gente tem que minimizar aquilo que eu falei. Às vezes, o problema não é nem tanto a contração é inerente, existe. Mas se você colocar uma cavidade, imagine uma classe 1, você preenche tudo lá embaixo, toda lá na pulpar, toda de resina. Essa resina ela vai estar encostada, aderida na pulpar, na distal, na mesial, na vestibular e na lingual. Aí você joga a luz. Ela vai puxar 1, 2, 3, 5 paredes, né? Concordam? As paredes adjacentes e a pulpar. Imagina o estresse de contração. Tá? Então, a gente deve procurar, quando vai levar a resina, além de levá-la, essa resina, em camadas pequenas, tá? A gente deve procurar unir o mínimo de paredes. No máximo, 2 paredes. Para quê? Para aquele estresse se dar só sobre uma parede, sobre 2 paredes, e não sobre 3, 4 paredes. Você vai estar gerando estresse, você vai estar levando a uma possibilidade maior de sensibilidade, uma possibilidade maior de falha de adesão, formando um gap, uma infiltração, que seja, e vai levar também a um estresse sobre a estrutura dental adjacente, tá ok? Então, a gente leva essa camada, a gente procura deixar uma superfície que vai ficar livre e a gente procura, não sei se vocês conseguem... O meu cursor aparece para vocês? O cursor? Aparece. Eu não Aparece? tô conseguindo Então, ver, deixa eu... beleza. Tá. Aparece. Aparece. Tá vendo? Parece. Beleza. Ótimo. Então, a gente tenta aqui, nesse caso, por exemplo, unir no máximo 2 paredes. Isso aqui é um esquemático. Eu tenho uma superfície livre dessa resina, onde eu vou aplicar a luz, e aqui, está aderindo nessa parede e nessa. Eu estou só usando aqui, tentando unir 2 paredes, tá? Esquematicamente, tá? Então, você vai ali, então o que a gente faz? Isso aqui é uma técnica tradicional, você coloca uma primeira camada unindo 2 paredes, aplica a luz, vai lá, leva outra camada e assim por diante. A gente leva em camadas, em pequenas porções, com relação à polimerização, à contração e polimerização, e também leva em camadas para a gente não preencher essa cavidade com uma forma total. Para quê? Para diminuir, tentar diminuir, né? Eu sempre falo, não é que a gente diminui, a gente faz um esforço para tentar diminuir a quantidade de paredes envolvidas nessa contração. Quanto mais paredes, eu vou ter mais estresse e mais problemas pós-operatórios em relação a essa restauração. Então, não adianta eu estar usando aqui uma resina top, fantástica, cara pra caramba, que tem todos os requisitos e etc., se você não estiver respeitando essa técnica. Tá? Então, qualquer resina, seja ela da mais barata, a mais cara, da menor qualidade, a maior qualidade, ela tem que ser respeitada a técnica. Se você não respeitar a técnica, você está perdendo dinheiro, está jogando dinheiro fora, o seu paciente vai voltar reclamando de dor, essa resina que você fez vai durar 1 ano, 2 anos, ou sei lá, e aí por diante. Tá? Então, o respeito à técnica é fundamental, seja qual for a resina composta que a gente usa, tá bom? Então, ele vai levar em camadas, em várias camadas, quanto mais camadas em tese melhor, né? Respeitando 2 milímetros de espessura, mas não só a espessura, não é só a espessura. Às vezes, cavidade pequena, você põe espessura. A ideia é minimizar as paredes envolvidas, para evitar problemas com o estresse e contração. Alguém falou alguma coisa? Eu falei. Caiu meu fone. Oi, caiu meu fone. A cada porção é 30 segundos. Vai depender do material. Sempre, tá? Muitas das vezes, a gente, clinicamente falando, como você leva uma camada pequena, muitas das vezes eu faço o quê? Você põe uma pequena camada e eu jogo 5 segundos. Por quê? Na hora que eu jogar a segunda camada, eu vou jogar mais outros 5 segundos. Tá? Então, as técnicas, vamos supor, muitas vezes a gente não usa... Porque quando o fabricante ele fala para você, olha, a resina A, vocês vão também... Mesmo o fabricante, também tem que observar a cor da resina, tá?
Isso tudo é importante. Tem resina para esmalte, tem resina transparente, tem resina em sisal, tem resina de dentina da mesma marca. Vamos lá. Um Opalis, ela tem esses 3, 4 tipos de resina. Se você for observar lá na própria tubete, vai estar lá, tal resina, 10 segundos, 20 segundos. Então, o fabricante te dá um número para você aplicar sobre a resina. Respeita-se esse número. Clinicamente falando, no dia a dia, Ângela, quando a gente usa essas camadas pequenas, mesmo que tenha 20, às vezes eu uso 10. Por quê? Na hora que eu for jogar a segunda camada, eu estou jogando luz de novo em cima. E no final dos incrementos, eu vou estar chegando naqueles 20, naqueles 30 que o fabricante pediu. Deu para entender, não? Sim, eu entendi. Só para explicar para eles. Tá? Uhum. Isso. Tá. Então, o importante, então, vai... e essas especificações vêm na embalagem ou na caixa? Vem na própria tubo ou na caixa? Agora você talvez não pegou, mas muitas das vezes está no tubo. Está no tubo. Se eu não me engano, geralmente no tubo tem. Mas independente disso, a gente sempre fala em relação a qualquer material, tá? Na resina composta. Mas principalmente adesivos, tá? A gente compra um adesivo, né? E não lê a bula. E você às vezes compra o mesmo, eu uso o mesmo adesivo durante anos. Aí o fabricante pega aquele adesivo e põe o adesivo, aquele mesmo adesivo Plus, aquele mesmo adesivo Max, aquele mesmo adesivo Up, né? E ele mudou lá alguma coisinha que, de repente, a forma de aplicação daquele material mudou. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, quando você compra material, seja ele qual for, principalmente quando você não está acostumado a usá-lo, né? Leia a bula, tá? Não existe receita para tudo. Às vezes tem adesivo que você tem que aplicar 2 camadas, 1 camada, 3 camadas, jogar um ar, não jogar um ar, polimerizar cada camada. Então é importante a gente ver isso. Resina composta é a mesma coisa. As resinas, se você pegar as resinas, tem resina que é transparente, tem resina que é mais opaca, tem resina... Então, essa resina também, de acordo com a opacidade dela, com o corante que ela tem, que faz parte da composição também dela, no corantes e tudo mais, vai deixar passar mais luz ou passar menos luz. Por isso que, às vezes você fala, pô, mas é a mesma resina, só que uma é a esmalte A1 e a outra é a dentina B4. Poxa, uma te pede para botar, sei lá, 30 segundos de polimerização e a outra 10. A mesma marca, o mesmo modelo de resina, mas a cor é diferente. Tá? Então, isso foi boa essa sua observação, entendi o que você perguntou agora. Às vezes a gente respeita, sempre procura respeitar realmente o que o fabricante indica. É legal a gente olhar isso. O que eu digo assim, clinicamente, você fala, pô, mas eu preciso, como eu vou usar às vezes várias camadas, as primeiras camadas, elas recebem 10 segundos, na hora que eu ponho a segunda camada, ela recebe mais 10 segundos, eu consigo sobrepor essa energia que eu levo para o material, tá? Mas sempre, o mínimo que se pode colocar de tempo de luz sobre o material é o que o fabricante pede. E veja, quando o fabricante pede ou indica 20 segundos de polimerização, vocês imaginem assim, qual é Está subindo o som. Qual é o polimerizador que ele falou? Tudo bem? Arthur, sumiu o som e a imagem para mim. Não sei para o pessoal se sumiu a imagem também. Para mim, tem uma qualidade de rede aqui, mas... Aí tá todo mundo ouvindo ou não? A imagem tá boa para mim, mas o som deu uma picotada. Eu fiquei sem imagem. Uhum. Eu tô com e você, também. Não tô vendo o Arthur, não. Só tô ouvindo ele. Eu também. E os alunos? Tá aparecendo para vocês? Ninguém responde? Não, sumiu a tela para mim. Eu estou com imagem aparecendo normal. Para mim também está normal. Eu estou conseguindo ver a tela. Só estou ouvindo o professor um pouco picotado. Para mim está picotando também. A tela dá para ver. A tela dele está tudo ok. Mas o som está picotando. Deixa. Acho que eu vou ter que entrar e sair. Bom, então eu vou seguir. Todo mundo entendeu? Então eu vou continuar falando. Qualquer coisa, alguém abre aí o som e... Apesar que não tem muito o que fazer, é sinal. Okay. Assim, né? Realmente eu estou na mesma condição, tá? Então vocês entenderam, né? Isso que a Maria Ângela falou foi bem interessante, porque
o quanto eu coloco. Geralmente vocês vão seguir sempre, ele fala, segue o fabricante, tá? E a energia final de cada resina, de cada camada, tem que ser aquela que o fabricante pediu. Eu posso, às vezes, dividir essa energia, tá? Que ela estava comentando lá, o fabricante fala, ó, a resina X, eu tenho que aplicar 20 segundos de luz. Quando eu vou fazer essas camadas, eu posso, na primeira camada, eu ponho uma camada daquela resina X e aplico, eventualmente, 5 segundos. Quando eu vou pôr a segunda, eu vou por outros 5 segundos. Ao final daquela restauração, eu cheguei nos 20, nos 30 segundos que o fabricante pediu, tá? E isso também, esses cuidados são, aquilo que eu, voltando naquela pegada lá de trás. A resina de uma boa qualidade ou de uma maior qualidade vai depender muito da minha técnica. Então não adianta eu estar usando uma resina top, fantástica, que eu paguei caríssimo, se eu não estiver respeitando isso que a Ângela falou. Quantos segundos? O que o fabricante falou? O fabricante falou, essa resina você pode usar em 3 segundos, em 3 milímetros, em 4, mas tem que aplicar uma luz X, né? Então a gente tem que respeitar a técnica, tá? O material é importante, sem dúvida alguma, mas se a gente não respeitar a técnica, a gente acaba perdendo qualidade daquele material, né? O resultado final clínico, tá?